o telefone e ele diz assim, estou com um texto novo alemão que eu acho que tu tem que fazer. Acho que adoraríamos reaproximar-nos, faz tempo que eu não faço também, e é a tua cara. Veio o texto, está aqui. Veio o texto, imprimi, porque eu gosto muito de riscar nas páginas. Eu me sensibilizo no primeiro momento. Eu acho que essa manifestação autêntica e genuína, ela de alguma maneira, depois que eu passar por todas as instâncias condicionantes, ela vai ter muita verdade. Eu vou voltar para ela, eu vou perder, se eu não croquisar, eu vou perder esse conteúdo. Aí comecei a ler e voltava para o texto. E por ele ter toda essa fragmentação que falávamos antes, eu acho que é um texto extremamente contemporâneo pela deconstrução que ele faz. E aí eu acho que é inevitável, porque estamos mergulhados nisso todos juntos, né? Nessa constante informação em quadrinho que a gente vê. É box aqui, é box lá, abre isso, abre aquele outro. E que de alguma maneira o cinema traz muito. Eu olhei o texto e me desafiou. Bom, isso aqui pode ser, mas eu sendo conduzido pelo Camilo, eu chego lá. Num primeiro momento eu digo, eu tô desnecessário aqui. Porque esse texto pode ser feito com 4 luzes e 4 atores. Né? Tu estabelece um ringue de revisões de vida. E aí começamos a discutir sobre esse ponto, demos uma olhada em algumas outras montagens e a própria montagem dele, a gente percebia que estabelecia uma espécie de tabuleiro de jogo, onde essas vidas jogavam-se entre si. E eu sempre entendi, Renato, que o texto falava de perdas. Na real é um texto muito duro, porque ele te faz um perdedor constante, né? A perda da esperança. Tanto é que aquele momento que até tu falaste bastante, que disse assim, todo mundo vem, chega um momento que a gente ainda tem a esperança para perder. Mas ele é um texto que ele não dá muita esperança, né? E por não dar muita esperança, eu sempre tinha a ideia de que isto era o pós-hedonismo de alguma coisa, né? Aconteceu ali algum momento onde houve uma vida com um pouquinho de leveza e afeto. Mas era resíduos, era uma arqueologia de uma existência que teve uma certa felicidade. E a partir daí começou a me vir na cabeça a ideia do parque de diversão. Até porque talvez por ter disparado pela roda gigante, né, nós tínhamos a referência do texto, parque de diversão. No momento que ele é abandonado, ele é do meu ponto de vista, evidentemente, ele é uma ideia, ou melhor, passa uma ideia de que não tem mais esperança. Os meninos já passaram por ali e tu não ouve mais aquele ruído de vida. E eu falava, um dos primeiros croquis que eu comecei a discutir com o Camilo, vinha a ideia de um parque, um playground destruído, onde teria um pedaço de um balanço, talvez uma cadeira de roda gigante jogada, e a garçonete estaria num carrinho de cachorro-quente. Aquela foto clássica do parque de diversões em Chernobyl. Exatamente, exatamente. Mas aí a gente também achava que isso, por toque do Camilo, é muito figurativo. Eu também achava. É muito figurativo. De um outro lado, uma verba limitadíssima. Acabávamos de falar que os subsídios, principalmente para nós, muito longe das capitais, e muito mais envolvidos nos conteúdos do que propriamente nas comercialização das coisas, e acho que tu me entende nesse sentido, a gente começou a ver que o figurativo não nos ajudava e a nossa limitação de tangibilidade financeira é quase zero. Fui passar um Natal na casa da minha família, que mora no interior, e ali na RS 386 tem eu não vou te dizer se é um templo, mas é uma coisa muito estranha, que sempre me chamava atenção. Estava indo atrás de, primeiro, uma experiência, porque é um cara que junta, há anos ele junta do lixo, tanto é que ele chama de shopping da sucata. Ele está construindo metros e metros de galpão, todo feito com material reciclado, PETs, assim por diante,
para onde as pessoas podem jogar o seu lixo. Quando eu entrei no lugar, eu disse assim, daqui está saindo as 4 direções do céu. E o Camilo sempre vinha com a ideia, até pela própria origem do texto, que parece que ele escreveu isso no México, estava num passeio por lá, e aí aquele clown cruzou com o balãozinho tal e coisa, e o Camilo na fixação de uma coisa mais mexicana. Por que mexicana? Pela morte, Camilo. Me dá mais iconografia disso. Por outro lado, né, Renato, a iconografia mexicana, ela opera muito com uma coisa lúdica. São bonequinhos, são muita cor, que remete muito um pouco à infância. Começou a reforçar mais a ideia do onirismo do parque de diversões. Mas achávamos que era muito iconográfica. O movimento de um balanço quebrado poderia ser legal para a garçonete, mas a roda poderia ser a roda da Madame Oiseau, a roda que tu gira, mas não, era muito ainda objetivo. E o Camilo sempre com as suas situações entra com o dado do xamanismo, da qual também ele tem um vastíssimo conhecimento. Começamos a ver que o coro talvez pudesse ser uma coisa mais xamânica, e foi indo dizer, eu preciso neutralizar. Passo por isso que tinha um monte de tralha de parque de diversões e de playground, mas daí eu vejo um fardo compactado no fundo. E ele estava fresco, cheio de cor. Juntava restos de alguma felicidade. Se tu abrir uma lata de cerveja, tu está brindando alguma coisa, ou querendo esquecer alguma coisa, então ele te transporta como um veículo. Ele vai ter uma ação presente, porque ali o fato de eu ter pegado aquilo tem uma energia deixada por outros, e ali aqueles personagens passaram pelas nossas vidas. Comecei a investigação, vim para cá, desde cheiro, até antes de vender para o Camilo, desde cheiro, passando por peso, passando por pessoas assim que quase que me rechaçaram de chegar e querer negociar isso, porque tu compra por quilo, até que eu resolvi mandar para o Camilo, fiz várias fotos, disse, o que tu acha disso? Isso aqui é exatamente como eu te expliquei, é resíduo social, assim como nós estamos falando de resíduos de pessoas, tu não acha que isso poderia ser a marcação dos 4 pontos cardeais? Porque ele já estava me instigando, me mandando imagens de bússolas. E eu, num cenário atrás com o Dimar Messias, a gente fez o casamento do Mágico Stallone, que fizemos lá no Renascença, um cirquinho dentro do teatro. Chegamos no Goethe, nessa visita que foi eu e o Camilo, disse, Camilo, eu tenho que neutralizar esse palco. Como a gente entende que isso acontece no ringue, né, eu precisaria ter um picadeiro. Daí o Camilo disse, picadeiro, interessante, eu disse, eu tenho um picadeiro. Eu tenho um picadeiro, foi uma lona que eu pintei, que de alguma maneira representa a bússola, porque os picadeiros clássicos, eles tinham aquelas pontas, né? Eu tenho isso pronto. Se nós orientássemos pela orientação geográfica do espaço arquitetônico, a gente poderia ter um conceito disso. Só que isso aconteceu, Renato, depois de nós já estarmos... Não, isso aconteceu antes, ele foi para o Rio. Não falou nada. Vamos pensar. Eu vou para o Rio no carnaval, vou passar lá para me divertir e levo um pouco do espaço construído em computador e os pontos de vista que nós teríamos. Isso aqui é a tela que já existe lá, que eu teria que dialogar, na real, porque tanto é que hoje nós não podemos entrar lá porque essa tela baixou e eles estão fazendo uma discussão. Então eu levei isso para, no único ensaio que eu vi, tentar marcar da melhor maneira possível toda a possível posição de ator. Marquei um ator por cor e fui a partir do estudo, ou melhor, do registro real das proporções da boca de cena e do quadro, eu fui tentando posicionar naquele único ensaio que eu vi uma possível evolução do movimento de cena. Isso aí tu fizesse lá no Rio? Isso eu fiz lá no Rio. Tá, deixa eu mostrar aqui, vamos ver. Eu acho que esse aqui tá bom, né?
Vamos ver se pega. Isso assim, à medida que o texto ia sendo lido, eu ia marcando. Porque já era uma gênese de um possível movimento. Volto para cá, confirma a possibilidade, tanto financeira, quanto de peso, quanto de transporte, para levar essas porra para dentro do teatro, eu crio o desenho. Eu crio o desenho. Ah, vai ter esse aqui. Tá, deixa eu botar mais perto. Depois eu... Depois, num segundo momento, eu comecei a botar mais técnica, e aí já com a pesquisa dos fardos feitos, eu tenho fardos em tanto tamanho, que pesam tantos quilos, isso multiplicado por 13,50 vai me dar 1.000 e poucos de dinheiro, eu consigo pagar. Fui posicionando, dimensionando, vou para o galpão do Circo Girassol, realmente a Lone estava lá, mas ela ainda estava muito viva, ela estava muito voltada para o mágico, a gente teve que envelhecer toda ela, porque como eu disse inicialmente, a ideia era um lugar calcinado, um lugar assim onde houve alguma felicidade algum dia, e aquilo foi o resultado, diga. Não, tu mostraste o primeiro croquis, depois tu usa também uma tecnologia, um software para colocar isso no espaço com mais acuidade, assim? Sim. Isso é um software de construção arquitetônica, é o SketchUp. Ah, tá, que tu usaste. Ele constrói espaço, vamos chamar assim de uma maquete eletrônica. Isso hoje possibilita o que antes tu fazia no teatro, andando de cadeira a cadeira, porque eu acho que o cenógrafo tem esse papel de ver todos os pontos da plateia. Hoje eu boto a câmera do software em qualquer lugar. Então rapidamente eu faço uma vistoria dos quadros possíveis da cena em todos os pontos do teatro. Na frente, onde tu veio assim, lá de trás onde tu veio assim, da lateral onde tu veio. E aí tu consegue validá-lo. Ele está bom para todos os lados. Implantados os 4 pontos cardeais, eu precisava de cobertura. Né? Numa caixa cênica normal, tu tem as bambolinas, as pedras, enfim, que tu vai fazer aquele acabamento. Mas como eu queria desprezar totalmente a caixa, a primeira coisa foi botar ele totalmente preto. Além de proteger o piso do teatro, uma vez que isso aqui é lata, e o piso do teatro foi recentemente restaurado, consegui de presente com uma montadora de estantes, que a gente trabalha muito com estantes, 300 metros de carpete, usado, que ele tinha acabado de sair de uma feira, me dá, para neutralizar a caixa e fazer com que a elipse que veio do Circo Girassol, uma vez ela toda calcinada, porque a gente molhou, a gente rasgou, a gente botou fogo, a gente pintou, ela definiria o local da ação cênica e pontuaria os metapalcos aonde se dá a direção. E eu estava insistindo assim, que eu precisava de uma orientação para implantar o cenário. E aí, felizmente, por teatro estar na diagonal, ele me deu, coincidentemente, ou são as forças de um trabalho onde envolve emoção, ele botou paralelo às paredes. Então, a linha leste-oeste, ela opera como a luz do sol, por isso as lâmpadas. Que além de trazer esse certo onirismo de um circo velho e acabado, ele dá a trajetória da luz. E a linha da vida que dá o norte, que é o sul, e o norte ela é um arame tenso. O tempo inteiro, como sob certo aspecto, a gente também, né? Nossa vida está sempre sob essa tensão. Então, a linha da orientação, a linha norte-sul, ela é um cabo tensionado, e a linha leste-oeste, que é o percurso do sol, ela é o pontilhado da luz, que aí... Eu acho que o melhor do trabalho em teatro é exatamente essa cadeia que se estabelece. Teatro eu não penso como profissionais trabalhando isoladamente, é uma reunião, um coworking de ações de arte, de diretor, de ator, de iluminador, da própria força do teatro, e que vai se confirmar no dia do público. Se tu me perguntar, era assim que tu imaginava que ia ficar, era talvez pior,
Porque eu nunca vou saber só quando o público chegar, né? E o olho brilhar. Aí deu certo. Mas eu sempre tenho, Renato, assim, talvez por experiência, ou no momento que o ator chega e ele começa a brincar no cenário espontaneamente, a gente fechou a cadeia. E foi os meninos chegaram no Goethe, eu e a Mayra tivemos muito mais proximidade, porque a Mayra foi produtora do espetáculo. Então ela tinha mais proximidade dos trâmites, como é que eles estavam indo. Ela foi comigo ver os fardos. Mas como a gente pôs no teatro e os atores chegaram e começaram a atuar sobre cada set, cada lugar, foi gol. Foi gol porque eu estou contribuindo para a construção deles. E realmente, eles começaram a pegar os fardos, a manipular, a criar o seu próprio espaço, porque o material estava dando esse recurso. Uma surpresa. Primeiro, assim, o inusitado de usar esses produtos reciclados. Num primeiro momento eu estava com muito receio da manipulação tátil dessa peça, né? Afinal de contas, nós temos que preservar a integridade do ator, exatamente, né? Tivemos que telar um pouco, mas mesmo assim, com essa dificuldade, porque ele ainda está vivo lá, o ator foi se acomodando de tal maneira, e aconteceu uma coisa super interessante, porque para não perder a possibilidade de usar, eles foram se adaptando, colocando papelões em cima, para onde tivesse que colocar a mão, eles não fossem tão agredidos.